Um episódio que dura 20 minutos, mas que eu assisti em 1 hora porque eu tive que ficar pausando várias vezes para poder entender o que tá acontecendo aqui. Eu tive que dar uma conferida no mangá para poder entender melhor as situações aqui, as explicações de algumas coisas, porque misericórdia, os caras tá adaptando 2 mangás e meio por episódio e ainda teve um indivíduo que eu vi que tava dizendo que tava lento. Imagina se tivesse rápido, porque sinceramente eu realmente buguei com a situação toda aqui, tá? Eu sei que eu assisti apenas 2 episódios, mas pra mim parece que eu assisti 2 filmes, na verdade. Eu fiquei até confuso, porque na dúvida se eu prefiro que seja assim um anime muito rápido, ou que pelo menos dê uma diminuída, pelo menos uma mangá, tá ligado? 2 capítulos por episódio, podia ser, pelo menos dar uma reduzidazinha pra pessoas como eu de baixo intelecto, por favor. Galera, eu vou pedir uma coisa, por favor, dá o like. É porque eu falo sempre rápido, não dá like, não dá like. Mas sério, sem resenha, dá um like aí, comenta, se inscreve no canal, tá ligado? Porque pra ver ajuda, tá ligado? As coisas vão evoluindo dessa forma. Vamos falar do 2º episódio de Jujutsu Kaisen, 3ª temporada. Naoya amassa o Chozo, pau que era pra dar em 10, ele tomou sozinho. E às vezes eu tava sentindo que a porrada, na verdade, não era nem uma porrada, tipo assim, vou dar dano, estragar o cara todo. É tipo uma porrada, tipo, não vou deixar o cara pensar, tá ligado? Foi mais nessa intenção, porque o cara dá tanta porrada no maluco, estupia a cara do cara todo de porrada, e no final o cara tá assim, um machucadinho aqui, porra. Fluxo das escamas vermelhas, sem predecilhões. Ele foca o poder nos músculos externos dos olhos para melhorar sua visão cinética. Mas mesmo que ele esteja vendo melhor, ele ainda toma um pauzinho. Do nada, vem uma onda de sangue, assim, que eu falei, maluco, de onde tu tá vendo esse sangue todo, maluco? Porque na minha visão, o sangue do corpo do cara tava soltando, né? Ah, você não assistiu o Jujutsu antes? Assisti, mas eu não lembro. Posso não lembrar? Aí eu fui de um mangá e não é tanto sangue assim que sai não. Aqui foi um exagero absurdo, mas beleza. Eu gosto também de animação exagerada também, é muito bom. Aí depois o sangue vira vários raios laser assim, pra perfurar o cara. As pinturas da morte são uma mistura de maldição com humano. Eles possuem a habilidade única de converter energia amaldiçoada em sangue. Eles não morrem por sangrar demais, até que sua energia se esgote. Eu não me lembro se isso foi explicado antes, mas eu até gostei que teve a explicaçãozinha aqui agora, porque realmente eu não tinha lembrado. E ainda faz sentido aquela barragem de sangue vir, né? Porque no mangá, como falei, é menos, mas ainda assim deu pra falar, eu aceito a energia amaldiçoada do cara. A roupa do Naoya fica melada de sangue, e o Chozo endurece atrapalhando sua movimentação. Mas o maluco solta. Minha técnica amaldiçoada rastreia o movimento com 24 FPS de antecedência. Então eu ainda posso me mover mesmo estando nesse estado. Segundo o curso no Senai que eu tive que fazer para poder entender. Gente, eu sei que muita gente pode falar assim, pô, mas tá óbvio. Mas na cabeça às vezes não dá, não entra. Tem umas coisas que na minha cabeça falam assim, ó, que tal não? E não vai passar, tipo... Eu vou ter que ler 200 vezes pra poder entender. Acontece, tem coisa que é difícil pra cacete, tá? Que eu leio uma vez e falo, ah tá, entendi. Tem coisa que é fácil que eu não entendo, é isso mesmo. Mas pelo que eu entendi, ele consegue antecipar a movimentação do maluco por 24 frames, vamos botar assim. Então é tipo ver o futuro, mais ou menos, tá ligado? Eu não sei, quer dizer, eu fiquei confuso se é ver o futuro ou se ele basicamente força o cara a fazer uma movimentação, tá ligado? Aí eu fiquei confuso sobre isso, mas de qualquer forma é roubar. Só que o Chozo acaba usando sua técnica amaldiçoada que ele aprimorou por 150 anos. Ele lança várias esferas de sangue que depois que explode estupia o inimigo todo, chamado de Supernova Titan. Eu amo essa técnica do Asgard de The Lost Canvas. Então sempre quando eu leio Supernova, sempre leio Supernova Titan. Chozo vai eliminar Naoya e o Yuta aparece com o Itadori. Ele fala que pode curar o Naoya, mas em troca ele vai ter que avisar a galera lá que ele matou o Itadori. Pra poder a galera também sair do encalço dele. Temos um flashback da história do Itadori sendo um bebezinho, o qual meu seu pai e seu avô acabam falando que sua esposa estava morta. Mas a Kaori, a mãe do Itadori, aparece viva, mas só com a paradinha na testa. O Itadori acorda e o Yuta, na verdade, enganou todo mundo, inclusive a gente, porque eu achei que ele tinha matado o Itadori. Mentira, né? Óbvio, que eu não imaginei quando o cara enfiou a faca. Eu falei, ele matou. Lógico que não. Alguém pensou, não, o Itadori morreu no primeiro episódio. Não, impossível. Gojo pediu para o Yuta acabar cuidando do Itadori caso alguma coisa acontecesse com ele. E foi isso que ele fez. Só que o Yuta, ele é colocado também para poder ir matar o Itadori. Mas premeditando que o Yuta podia ter um coloio com o Gojo, os caras acabam fazendo um pacto com ele. Só que o Yuta acaba não quebrando o pacto não, parceiro. Ele realmente mata o Itadori. Só que ele coloca a reversão de feitiço, que assim que o coração do Itadori para de bater, ele se cura. Megumi quer voltar para a escola, mas o Itadori se sente culpado pelas mortes. Então ele conta sobre um jogo de morte criado por Noritoshi Kamo, o qual sua irmã Tsumiki se envolveu. Migração a extermínio. Regras gerais.
Depois de despertarem as suas técnicas amaldiçoadas, os jogadores devem declarar suas intenções de participarem do jogo do abate em uma barreira de sua escolha dentro de 19 dias. Qualquer jogador que quebrar a regra anterior terá sua técnica amaldiçoada revogada. Não jogadores que entrarem em uma barreira se tornarão jogadores no momento da entrada e será considerado que tenham declarado sua participação no jogo do abate. Eu achei covardia, porque o maluco tá andando de bobeira ali, entrou ali, acabou. O cara não tava fazendo nada, parceiro. Porra. Jogadores pontuam matando outros jogadores. Os pontos são determinados pelo mestre do jogo e indicam o valor da vida de um jogador. O padrão é de 5 pontos para feiticeiros e 1 ponto para não feiticeiros. Com exceção do valor de sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma regra ao jogo do abate. O mestre do jogo deve aceitar quaisquer regras novas, a não ser que tenha um efeito marcante e duradouro no jogo do abate. Se a pontuação do jogador permanecer mesma por 19 dias, o jogador terá sua técnica amaldiçoada revogada. Em resumo aqui, eu teria morrido no primeiro momento que pisasse lá, porque eu não entendi merda nenhuma, praticamente. Tipo assim, eu entendi, o cara vai dar energia amaldiçoada, depois vai tirar a energia amaldiçoada, ou o cara vai entrar com a sua própria energia amaldiçoada, ele pode perder sua energia amaldiçoada no processo, ou seja, o cara pode ficar sem poder. É uma coisa que eu vou ter que descobrir no caminho. O lutador então pede pra Yuta o matar caso o Sukuna descontrole, hein? Eu fiquei assim, pô, o cara já tem 15 dedos. Eu sei que foi colocado aqui como ele é Yuta mais forte que o Gojo. Eu não gostei muito disso não. Eu tô acreditando mais de, tipo assim, não é que ele seja realmente mais forte em si que o Gojo. Digamos que ele tem maior concentração de energia, mas não que essa energia seja mais forte. Eu entendi mais ou menos assim. Vamos dizer que tem 2 estrelas. Uma estrela, ela é tipo assim, gigantesca, enquanto a outra é o Sol, mais ou menos assim. Essa energia gigantesca não necessariamente tem 1 bilhão de graus Celsius, tá ligado? Tipo, ela pode ter, lógico, não sei se isso é possível na física, mas vamos dizer que ela tenha 2.000 graus Celsius. Enquanto o Sol, ele tem, acho que é 5.000 graus Celsius na superfície, e lá no interior acho que é 30.000, alguma coisa assim. Então, tecnicamente falando, essa daqui, ela tem maior uma amplitude, tá ligado? Enquanto o Sol é basicamente a mais forte, a mais quente. Então, acho que é mais ou menos isso com o Yuta e o Gojo. Colocando o Yuta aqui como tendo maior quantidade, enquanto o Gojo é um Sol. Só que como o Gojo acaba também não perdendo muita energia amaldiçoada, então se fosse colocado essas 2 estrelas para destruírem, tá ligado? O Sol acabaria realmente ainda destruindo essa estrela maior, tá ligado? Mas não é isso. Eles vão para a escola para falar com o Tegen, para saber como vão abrir o Gokumokyo. Gente, eu vou falar assim porque eu não sei falar rápido. O objetivo de Norito Shikamo e quase de tudo ele vai tomar. A migração, o auto-terrorismo e eles precisam dessas 2 respostas para saber como resolver. E Tadori acaba perguntando sobre a Kokisaki e pela expressão do Megumi aqui, ou foi de arrasta, ou realmente ela tá numa situação deplorável. Eles vão para a base do Gojo, assim acredito, e a Maki e a Yuki Tsukumo estão lá. Pelo que eu entendi, e eu me sinto burrão falando assim, tipo, pelo que eu entendi, porque é o que eu entendi. O Chodo vai sentir os restos mortais de seus irmãos e vão conseguir encontrar onde o Tegen está. Eu acho que foi mais ou menos isso, é tipo um rastreador, né? Só pra saber onde o Tegen tá, porque nem todo mundo sabe onde é que fica aquele local. Eu acho que é algo assim. Alguém poderia me explicar melhor? Eles vão pra lá e acaba aparecendo o Tegen, que realmente eu achei que ia ser uma pessoa assim, coisa, né? Mas eu gostei que é tipo um troço. O Tegen é um troço. Se você estiver me perguntando por que eu não falei do primeiro episódio, é porque eu já falei do primeiro episódio, né? Tá aqui no cardzinho aqui em cima. Clica lá, pode assistir, tá legalzinho também. Eu realmente tenho uma dificuldade absurda com o Jujutsu, acabei percebendo isso, porque antes eu assistia por assistir, agora eu tô assistindo pra fazer review, então é mais complicado, eu tenho que chegar aqui e falar alguma coisa a mais, tá ligado? Do que só chegar a falar as coisas bonitinhas que acontecem. Eu acabei fazendo um vídeo de Jujutsu há anos atrás, há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Que é esse daqui, que eu falo aqui, desses arcos iniciais de Jujutsu. É um vídeo mais humorado, eu gostaria de saber se vocês preferem que eu faça o vídeo mais dessa maneira, ou realmente um vídeo aqui de review. Que eu posso fazer também nessa parte de graça, de gaiatagem, tá ligado? De resenha. Então aí vocês me digam como é que vocês preferem. Esse é o vídeo e assim eu me despeço e próxima semana review de novo aqui do 3º episódio, tá? Vou fazer certinho, bonitinho, todos os episódios. E tem outros vídeos para lançar toda semana, tá? Vídeo todo dia, praticamente. Às vezes esqueço um dia. Esqueço não, né? Às vezes eu me passo de um dia ou outro. Mas praticamente todos os dias. É nóis.